Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira da Semana Santa, dia 14 de abril. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi à cidade de Betânia. Faltavam 6 dias para a Páscoa dos judeus. E ele foi recebido pela família de Lázaro, Maria e Marta. Marta preparou um jantar para ele e também para outros convidados. Lázaro estava à mesa com Jesus, enquanto Marta servia. Maria então entrou na sala, trazendo um perfume de nardo muito caro. Ela abriu esse vidro de perfume e começou a ungir os pés de Jesus e a secá-lo com seus cabelos. E a casa ficou toda perfumada com aquele perfume caro. Judas então disse: que desperdício! Por que não vendemos esse perfume para dar comida aos pobres? Não é que Judas se preocupasse com os pobres. Ele era o responsável, ele era o econômico do grupo, guardava o dinheiro, mas também era um ladrão. Ele roubava o dinheiro do grupo. Jesus então disse: deixai-a fazer como deve. Ela está preparando o meu corpo. Eles não compreenderam aquilo, mas Jesus sabia o que estava dizendo. Muitas das pessoas que estavam ali, muitos fariseus também, eles foram ali para ver Jesus, porque ficaram sabendo que ele estava ali e por curiosidade foram ver Jesus, mas não somente ver Jesus, mas principalmente ver também a Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Por isso eles regressaram e contaram aos sumos sacerdotes sobre o fato de Jesus estar ali e a vida também de Lázaro. Por isso, a partir daquele momento, eles começaram também a planejar matar a Lázaro. Porque muitos daqueles que iam ali acreditavam em Jesus e abandonavam a religião dos judeus. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, ontem iniciamos a Semana Santa, ou chamada também de Semana Maior, onde toda a liturgia convidou a mim e a você a seguirmos os passos de Jesus, a compreendermos bem o mistério da vida de Jesus de Nazaré. Toda a liturgia de ontem estava centrada em 2 momentos. Um momento de euforia, quando o povo entra com Jesus na cidade de Jerusalém, colocava suas vestes sobre o chão, apanharam ramos de oliveira e euforicamente começavam a gritar: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Os fariseus pediram a Jesus que proibisse o povo de gritar e Jesus disse: mas se o povo se calar, as pedras falarão. Então aqui nós vemos a glória de Jesus, a glória humana de Jesus, a glorificação diante do povo sobre aquela pessoa, aquele profeta. Tão equivocado também em sua compreensão. O povo estava equivocado. Por isso, na primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías, nós já começamos a perceber a missão de Jesus quando o profeta apresenta o servo sofredor. Aquele que é encantado pela palavra de Deus, aquele que é atraído pela palavra de Deus, aquele que a palavra de Deus dominou o coração e a alma, e por isso ele é capaz então de sofrer por causa do Senhor, sofrer por causa da missão que o Senhor lhe concede. E ele vai permanecer fiel, ele vai permanecer firme. O servo sofredor é aquele que vai enfrentar todas as situações para manter a sua fidelidade aos planos de Deus. Por isso, toda a liturgia dessa primeira leitura de hoje, os evangelistas vão aplicá-la à vida de Jesus de Nazaré, que primeiro entra num grupo eufórico. Porque o segundo momento, o segundo evangelho, é a narrativa da paixão de Jesus, é o abandono. Onde estão aquelas pessoas que aclamavam agora bendito que vem em nome do Senhor? Onde estavam aqueles que receberam os milagres de Jesus? Os 12 haviam fugido também. Onde estavam todos aqueles e aquelas que olhavam, que observavam de longe? De tal modo que na cruz de Jesus fica tão somente Maria, sua mãe, Maria de Cleofas e João, um discípulo que é um adolescente.
Os demais se foram. E é interessante o evangelho de ontem, porque toda a liturgia convida a mim e a você a seguirmos os passos de Jesus pelas estradas de Jerusalém, pelas ruas de Jerusalém, a sentirmos cada momento da sua vida, a observarmos cada acontecimento da sua vida. E ali nós vamos então percebendo ele dizer: eu ansiei ardentemente comer com vocês esta ceia. Como eu desejei ardentemente. Depois Jesus oferece o pão e o vinho, e também ele vai dizer: um de vocês que come o pão comigo será aquele que vai me entregar, aquele que vai me trair. Quer dizer, eu e você também estamos na possibilidade de trairmos ao Senhor. Às vezes traímos ao Senhor com pequenas coisas, mas também podemos trair ao Senhor com grandes coisas. Depois ele vai também orar com os discípulos e, cansados ou preguiçosos, os discípulos não conseguem estar em vigília com ele. De tal modo que quando ele retorna, ele vai dizer: por que vocês estão dormindo e não estão vigiando? Porque às vezes eu e você também ficamos dormindo. O sono que nos rouba a atenção, o sono que nos rouba a proximidade com Jesus. Por isso ele vai dizer: orai e vigiai, porque a carne é fraca e a tentação virá. E ele vai dizer a Pedro: Pedro, tome cuidado, eu orei por você, porque Satanás pediu permissão para te tentar, para purificar vocês, porque eu e você somos purificados com a história. Eu e você somos purificados com o tempo. E somente com o passar do tempo nós vamos percebendo quem vai se manter até o fim e quem vai pular fora. Porque a nossa vida é como um casamento também, que alguém entra com um pé dentro e um pé fora. É como um sacerdócio também, que o rapaz entra com um pé dentro e um pé fora. É como a vida consagrada, que alguém entra com um pé dentro e um pé fora, e na hora dos momentos de prova, então a pessoa não tem consistência para se manter. Por isso Jesus vai dizer a Pedro: eu orei por você, para que quando você mantiver a sua fé, você também conforte os outros e confirme a fé dos demais. Então depois nós vamos observar o conflito de Jesus com as autoridades religiosas. Nós vamos começar a encontrar o conflito de Jesus também com seus discípulos. Nós vamos testemunhar os conflitos de Jesus com o povo, porque aquele mesmo povo que gritava: Hosana nas alturas, bendito que venha em nome do Senhor, é aquele que vai gritar também ao mesmo tempo: crucifica-o, mate-o. Por quando Jesus não nos é mais útil, eu e você também dizemos: não rezo mais, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Jesus, porque ele não realiza as coisas que eu quero. É isso aí, crucificam, crucificam. De repente, Pedro vai dizer: eu sou capaz de ser preso por você e morrer por você. Quer dizer, num momento eufórico, nós fazemos promessas. No momento de euforia, nós prometemos coisas que quando vier a prova, é aí que nós vamos ver a consistência. E Jesus vai dizer: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E Pedro chorou amargamente. E eu e você também somos convidados a chorarmos amargamente as nossas infidelidades. E principalmente a pedir e suplicar ao Senhor perdão pelas nossas fraquezas, perdão pelas nossas faltas. Todos olhavam Jesus. Muitos andavam atrás de Jesus, mas não queriam estar próximo a ele. De tal modo que a multidão agora já não está mais próxima a Jesus. Ela olha de longe. Ela olha sem se envolver. Ela tem pena. Mas quem tem pena é galinha, são as aves. Eu e você somos chamados a termos compaixão. O simples fato de ter peninha de Jesus não vai resolver o problema. É necessário sofrer com ele. Compaixão significa isso: sofrer com o outro, sofrer com o Senhor. Por isso o domingo de ontem foi chamado de Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Essa semana eu e você somos então convidados a seguirmos os passos de Jesus de Nazaré, a voltarmos à nossa pia batismal, a voltarmos ao nosso batismo e percebermos se eu e você estamos traicionando o Senhor ou não, se nós estamos firmes em nosso caminho ou não, e assim chorarmos também as nossas infidelidades, chorarmos também as nossas traições e principalmente suplicar ao Senhor: renova-me, Senhor. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.